Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Daniel 12, versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então aqui, nem Daniel estava entendendo o que ele estava recebendo, porque não era para ele. Não era para ele. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Que sábios? Do tempo do fim, que iriam entender. E tem um versículo também que fala em Daniel, que os homens correrão de um lado para o outro, a ciência aumentará. Aqui no versículo 4, ele fala mais uma vez para fechar essas palavras. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o tempo do fim, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Muita gente usa isso aqui para dizer que a ciência está crescendo, está aumentando. Tá. A ciência sempre aumentou, não é isso. Isso aqui ele está falando de conhecimento relacionado às coisas de Deus. Que haveriam muitos que iriam perscrutar as coisas, o conhecimento se multiplicaria. Isso aqui aconteceria, tem um autor que ele fala que isso aconteceria na grande tribulação. O versículo 4, metade do versículo 4, costuma ser mencionado como avanços nos transportes e no conhecimento científico. Mas provavelmente não é isso que quer dizer. Darby traduz assim, muitos irão diligentemente investigar. Tregelles explica da seguinte maneira, muitos irão escrutinizar o livro de ponta a ponta. Então a passagem aqui ensina que muitos irão estudar a palavra profética e o conhecimento da palavra profética irá aumentar na grande tribulação. Então seria isso que está falando aqui. E é muito importante entender isso daqui, porque as coisas de Deus não tem nada a ver com o conhecimento humano aumentar, porque para nós parece que o conhecimento humano vai aumentar cada vez mais. O conhecimento humano ele vem de guerras, ele vem para causar mal. Né? Ontem até eu vi um vídeo russo, da TV russa, falando do submarino que a Rússia tem, um submarino não tripulado, que ele tem essa arma, que ela é capaz de soltar um míssil, como é que chama míssil que vai debaixo d'água? É um torpedo. Um torpedo atômico, 100 megatons, não sei, alguma coisa assim, não lembro os números agora, que ele é capaz de explodir na costa da Inglaterra, do outro lado da Inglaterra, não do lado da Europa, do lado de fora voltado para o Atlântico Norte. Ele é capaz de explodir esse míssil, ou esse torpedo atômico, e criar um tsunami que varreria a Inglaterra do mapa. Simplesmente iria passar uma onda por cima da Inglaterra inteirinha e deixar nada no lugar, deixar um brejo no lugar. Então, armas existem, isso é conhecimento humano, mas nós não devemos de maneira nenhuma achar que isso é uma maravilha, né? É uma maravilha. Mas o que é importante aqui é entender isso aqui quando, inclusive, o Darby e esse outro Tregelles aqui explica que o conhecimento seria o conhecimento da palavra profética, iria aumentar. Muita gente quer saber quem é o anticristo, o que significa o 666, e ficam pesquisando, fazendo contas, e pega um monte de coisa aí, o que é a marca da besta, né? Ficam tentando de toda maneira decifrar essa linguagem. Mas a questão é a seguinte, quando Corrie ten Boom, que foi não foi uma judia, foi uma holandesa, o pai dela escondia judeus num quarto secreto.
Tem até um livro dela, chama-se O Refúgio Secreto. E ela era menina, ela era adolescente, e ela perguntou um dia para o pai, falou assim, pai, eu tenho medo que os nazistas, os alemães, descubram que nós estamos escondendo os judeus, porque aí nós vamos todos para o campo de concentração, como acabou acontecendo depois no final. E só ela sobrou, né? Toda a família toda morreu. Então ela fala para o pai, pai, o que vai acontecer, né? O pai fala para ela o seguinte, quando eu mando você visitar sua tia na cidade vizinha, e eu compro o bilhete do trem, eu acompanho você até a estação, quando é que eu dou a você o bilhete do trem? Ela respondeu, na hora de embarcar, na hora que eu subo no trem. Sabe por que eu faço isso? Porque você não vai precisar do bilhete antes de subir no trem. E se eu desse a você antes, você poderia perder. Então eu dou a você na hora que você precisa. Assim é Deus também. Então se hoje você acha que não teria forças para suportar o sofrimento de sermos presos e mandados para um campo de concentração, é porque agora não temos mesmo. O bilhete não está conosco, mas na hora do embarque o Senhor vai dar o bilhete. Então essas coisas de tentar descobrir o que diz a palavra para o tempo da tribulação e para aquele remanescente judeu que se levantará depois do arrebatamento da igreja e irá passar por todas aquelas agruras que são descritas ali da grande tribulação, é porque para eles Deus vai dar o bilhete, não para nós. O que a gente ia fazer com esse bilhete? Só ia gastar em ficar se exibindo por aí. Eu sei quem é a besta. Eu sei o que é a marca da besta. Eu sei o que quer dizer o 666. Mas daí, não é para nós isso. Não é para nós isso, não é para exibição. Então, é muito importante entender isso, que no final, durante, quando isso for preciso, Deus vai abrir e revelar essas coisas para os seus servos. Hoje, não precisamos desse bilhete. Então não fique angustiado, agoniado, porque não consegue entender certas coisas, principalmente essas da profecia futura, porque se não é para a gente pode se deliciar com o estudo da profecia, não é? Mas não achar que tem coisas ali que é para nós hoje. Deus sela, Deus fecha e Deus abre também, né? Porque lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 2, o anjo que aparece, o anjo forte, no versículo 2, tinha na sua mão um livrinho aberto. Um livrinho aberto. Agora ele tem um livrinho aberto. E daí, quando chega no versículo 8, João escreve, a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho, e ele disse-me, toma e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, na minha boca era doce como mel. Oh, que delícia de livrinho! E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Oh, mas que livrinho ruim esse! E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então em Apocalipse, Deus já começa a abrir, ao invés de fechar como em Daniel, ele começa a abrir livros, né? E Daniel tem uma experiência incrível, porque é dado a ele comer o livrinho primeiro e sentir o gosto doce na boca. A verdade de Deus, ela é doce na boca, para a gente falar para os outros só. Eu sei. Mas tenta engolir. Quando você engole, ou seja, quando você aplica em você mesmo, a verdade se torna amarga, porque aí você tem que viver essa verdade, né? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.